Só para ilustrar dessa fala, né, quando a gente coloca assim, não precisa mais não, os desencarnados estarão sentados no chão, em outras cadeiras, né? Eu estava num seminário, numa casa espírita lá em Belo Horizonte, havia aproximadamente 450 encarnados. E era um dia inteiro de seminário sobre família. A minha palestra era a última palestra e depois seria a palavra da espiritualidade. E aí a entidade que se manifestou chegou para o coordenador da casa espírita e falou com ele assim: fulano, você sabe quantos desencarnados nós temos aqui hoje? E aí ele falou assim: não faço ideia. E aí ele colocou: nós estamos aqui hoje com aproximadamente 10.000 desencarnados. O tamanho da casa espírita no plano físico não representa a dimensão da casa no plano dos espíritos. É uma média de aproximadamente 20 desencarnados para cada encarnado. Imaginem vocês quando a gente se envolve com o trabalho. Então, quando nós estamos envolvidos com o trabalho, a gente fica pensando o que a espiritualidade está fazendo. Vocês viram que uma das colocações do Jerônimo, até na oração inclusive, ele colocou a respeito da fé sem obras. Vocês prestando atenção no texto, é uma fala de Tiago, quando Tiago coloca para nós no capítulo 2, no versículo 17, que a fé sem obras é morta em si mesma. Só que no versículo 18, o Tiago coloca para a gente, dando mais profundidade ainda ao trabalho. E aí o Tiago diz assim: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele colocando que a fé, se não estiver alicerçada no trabalho, ela já é falha. Então, a partir do momento que a gente se envolve com a credibilidade e a atuação da caridade, nós estamos fazendo com que tudo que a espiritualidade pensa, ela tende a colocar em prática em nosso favor. Que a gente está associando teoria e prática. Se nós ficarmos só no campo da teoria, a nossa fé é vazia. Então, eu estava lá por volta dos meus 16, 17 anos, eu estava preparando a evangelização da criança. Nesse mesmo horário que eu preparava a aulinha de evangelização para a criança, a minha mãe estava na copa da nossa casa, preparando a palestra da noite que iria acontecer aquele dia. E aí eu fiz uma pergunta para os espíritos. Mentalmente, eu ali preparando a aula, eu gastava uma média de 1h15 a 1h40 preparando a aulinha de evangelização. E aí eu fiz uma pergunta para os espíritos: enquanto eu estou aqui preparando a aulinha, lendo, preparando material didático, o que o meu mentor fica fazendo? Será que ele fica aqui parado, de braço cruzado, olhando para mim? Não acredito. Ele deve ter mais o que fazer. Não é possível. 1h30 parado olhando para a gente que está preparando a evangelização. O que eles ficam fazendo? E aí me veio um sono, baixei a cabeça na mesa e cochilei. Quando eu cochilei, eu tive um sonho. Eu fui levado por duas entidades, 2 protetores espirituais, e eles me levaram numa mata, e eles me explicaram que quando nós na Terra estamos envolvidos em oração e trabalho, eles aproveitam essas energias que a gente está envolvido naquele momento. Na hora que eles estavam me explicando, ele disse assim: aproveitamos essas energias que estão envolvidas naquele momento para socorrer estes. E eles me mostraram uma pessoa que tinha acabado de ser assassinada. E ele disse assim: estes que sofrem as consequências dos crimes na terra são aqueles que os encarnados internam
ou enterram como indigentes. Não tem ninguém que zela por eles. Então, aqueles movimentos religiosos, os movimentos espíritas, que se envolvem com oração e trabalho, nós canalizamos essas energias enquanto o trabalho vai fluindo. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu falei, eu tive sonho a essa hora da tarde. Levantei, saí do meu quarto, passei pela copa e fui lavar o rosto. Quando eu fui lavar o rosto, minha mãe, que estava sentada à mesa, falou assim: você achou que você estava dormindo, né? Gente, eu não falei nada com ela. Ela falou assim: você achou que você estava dormindo? Você não estava dormindo. Foi ali naquele momento, eu vi daqui, que você fez uma pergunta para a espiritualidade, e a espiritualidade, para te responder, ela te levou no lugar. Foi a sua primeira lição de desdobramento. E aí eu olhei para ela e ela respondeu, disse para mim assim: eu só não sei a pergunta que você fez. Eu falei: só também não te conto. A gente não pode ter nem privacidade de conversar com os espíritos nessa casa. Não te conto não. Fui lá ver meu rosto, voltei e até hoje ela não sabe a pergunta que eu fiz. Mas veja, quando nós na Terra estamos envolvidos em trabalho, a espiritualidade utiliza essas energias o tempo todo. Nós somos beneficiados e aqueles que não têm ninguém que zela por eles também são beneficiados. Isso traz para nós uma colocação que a gente precisa abordar, que está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, quando no item 4 a espiritualidade coloca para nós: caminha firme, falange valorosa da fé. Caminha firme, falange valorosa da fé. Acima disso, ele coloca para nós o tempo todo sobre, a partir deste parágrafo: sacrificai as vossas ocupações fúteis. Atenção. Caminha firme, valorosa falange da fé. É hora, e aí ele diz, é hora de sacrificar as vossas ocupações fúteis. Vamos refletir em cima disso. Porque quando a espiritualidade coloca que é para a gente caminhar valorosa falange da fé, ela já confia no que nós estamos envolvidos. Ela já confia nas lições que abraçamos, já confia nas lições que estamos aprendendo e lutando para colocar em prática. Agora, basta nós avaliarmos se nós confiamos naquilo que estamos estudando, se a gente está confiando naquilo que estamos lutando para praticar. Certa vez, andando no centro de Belo Horizonte, eu encontrei uma amiga do movimento espírita que ela não tinha se afastado da casa, ela não estava frequentando a casa espírita, mudou de bairro, foi para outra região, foi para o lado oposto da cidade. Quando eu encontrei com ela no centro, cumprimentei, então eu perguntei: você está frequentando aonde? Qual casa que você está frequentando? Ela falou comigo assim: Emerson, eu não estou mais frequentando a doutrina espírita. Eu falei: como é que é? Emerson, eu afastei. Eu falei: filha, tem 6 anos que você trabalha conosco, de forma ininterrupta. Você estuda, se envolve com as tarefas, entra na área social. 6 anos, Emerson, eu agora estou frequentando uma igreja que só da gente louvar o Senhor a gente está salvo. Eu falei: não, pera, deixa eu te falar. Você estudou conosco o Evangelho. O capítulo 15 do Evangelho está intitulado Fora da caridade não há salvação. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Como que você está me... Emerson, não precisa me falar sobre isso. Só da gente louvar o Senhor a gente está salvo. A gente canta, a gente louva, a gente grita e a gente está salvo. Eu dei 2 passos para trás e falei: essa capeta vai me converter. Porque ela estava tão convencida disso. E aí eu fui entender depois por que 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6 anos
a espiritualidade ainda não confia na gente como um trabalhador fiel da seara do Cristo no movimento espírita. Fui entender lá no livro O Semeador de Estrelas, quando Divaldo Franco pergunta para Joana de Ângeles, depois de quanto tempo de trabalho constante, ininterrupto, a espiritualidade passa a confiar na gente como trabalhador da seara crística. E a Joana de Ângeles respondeu, após 10 anos consecutivos. 10 anos. Na hora que eu li essa mensagem, eu me remeti àquele diálogo que eu tive com a amiga lá. Tinha 6, faltou 4. Só 4. Depois tem começado do zero. Ah, mas a pessoa pode ir para outra e continuar os trabalhos, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque senão fica parecendo que o movimento espírita está salvando. Não está. Aliás, Eurípides Barçanufo coloca que o hospital Esperança, que ele construiu também no plano espiritual para receber espíritas falidos, está lotado. O hospital está cheio de espíritas falidos. Por quê? Estamos acumulando conhecimento e estamos esquecendo da prática. As outras religiões estão envolvidas também com o trabalho? Claro que estão, gente. Os nossos irmãos de outras religiões, sejam eles da religião protestante, católica, na linha evangélica, que é a maior linha do protestantismo, as ONGs, que independente do movimento religioso, estão envolvidos com o cristianismo, com a solidariedade, estão. Mas falta muito para a gente fazer. Falta muito. Quando a espiritualidade coloca, marchai, grandiosa, valorosa falange da fé, está dizendo que é para a gente continuar caminhando. A gente vai cair, não tem problema cair, gente. Vocês querem ver um exemplo? Quem aqui já tropeçou na vida? Não estou falando de tropeço moral, não, porque isso aí não tem como não. Quem já tropeçou na vida, levanta a mão para mim. Não, tem gente que não levantou a mão, não. Levanta a mão, deixa eu ver. Ótimo, pode abaixar. Nós aprendemos a caminhar com aproximadamente entre 1 a 2 anos de idade. E até hoje a gente tropeça. E aprendemos a caminhar, até hoje a gente tropeça. Imaginem isso no campo moral, gente. Que nós estamos alimentando desvalores há 3, 5, 8 séculos. Então não é uma página que a gente lê, um trabalho que a gente se envolve, vai acontecer em nós uma transformação por encanto e a gente passa a ser um homem novo. Não funciona assim. Ah, mas o que? Como que nós vamos fazer essa modificação? Trabalho permanente. Nós vimos isso na fala de Jerônimo. Trabalho permanente. Essa mesma colocação que Jerônimo falou lá atrás, quase 100 anos, é a mesma colocação que nós vamos ver em Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo intitulado Fé nas Vitórias, capítulo 12 da obra. Fé nas vitórias. A gente tem que aprender a valorizar o que a gente já superou, porque tem dificuldades que nós já superamos. Avalia você. Deve ter alguma coisa que você já superou. Há 8 anos atrás você fazia isso ou aquilo. Hoje você não faz mais. Há 15 anos atrás hoje você está tranquilo. Avalia. Tem coisas que a gente não repete mais, porque aquilo está superado. Mas ela coloca, não é para nos acomodarmos diante de valores que a gente já conquistou. Não é para nos acomodarmos. É para utilizar esses valores como mola propulsora de outros caminhos que a gente precisa, de outros obstáculos que a gente precisa superar no nosso caminho. Mola propulsora e não acomodação. Ou seja,
dentro do movimento espírita? Não, em todos os movimentos. E aí nós vamos lembrar uma passagem de Paulo. Quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, ele diz para nós assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ainda que a gente tropece fisicamente, a gente não se levanta e não continua? Fazemos ou não? No campo moral, a mesma colocação. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, a gente cai, a gente levanta. Coisas do dia a dia, gente. Pequenas coisas do dia a dia. Pequenas coisas. A gente muitas vezes, se posiciona como pessoas boas. Mas ainda não somos bons. A gente muitas vezes se envolve com o bem, mas não somos bons. Ah, mas tem diferença? Claro que tem diferença. Claro que tem diferença. Vamos pegar um exemplo simples. Você chega em casa do trabalho, na sua casa. Quando você está na sua casa, você vai lá, janta, faz um lanche, depois deixa o prato lá na pia, deixa os talheres, deixa copo, deixa as coisas em cima da mesa lá, não limpa nada. Estou cansado, vou tomar um banho, vou dormir. Amanhã eu faço isso. Era uma sexta. Sábado você sai cedo para uma tarefa, porque você tem atividade na casa espírita. Aí você vai para a atividade, quem te vê acha que você é bom demais. Você começa a se envolver com outra. Só que você deixou a pia naquele estado, deixou o chão sujo de alimento, de pão, que acolhe as formigas. E elas amam. E atrás delas vem as baratas. E elas amam. Mas a porcaria quem fez foi a gente. Depois a gente xinga a formiga e a barata. Se ela apareceu é porque estava sujo. Mas nós não somos bons. Então, o que nós estamos fazendo? Nós somos pessoas do bem. Mas ainda não somos bons. Por quê? Porque se o próprio Cristo colocou que ele não é bom, a gente aqui é. É meio arrogância isso, não é não? O Cristo fala o quê? Bom é o Pai. Mestre eu sou. Lembram do bate-papo dele com o jovem rico? Mestre eu sou. Bom é o Pai. A gente pratica o bem, mas ainda não somos bons. Então quem está conosco na casa espírita ou no outro movimento religioso acha que a gente é bom demais. Não, a gente está aproveitando aquela oportunidade ali. Você quer saber se a gente é bom mesmo? Vai viver com a gente. Vive na nossa casa. Uma pessoa ligou para minha casa para marcar palestra. E aí a minha esposa atendeu. E aí eu não estava. Ela falou assim: ele vai chegar mais tarde e tal. Quer deixar recado? Não, eu vou deixar, mas eu prefiro ligar depois. Mas deixa eu aproveitar que você está no telefone. Eu posso fazer uma pergunta? Ela falou: pode fazer. Aí ela perguntou para minha esposa aqui: o Emerson faz tudo aquilo que ele fala na casa espírita? Aí minha esposa respondeu: não, faz não. Mas ele anda miudinho para cumprir aquilo que ele está falando. E aí a gente tem que andar miudinho também. Mas ainda não faz, porque o dia que ele fizer, a gente não vai ficar mais casado. Porque se ele fizesse, ele era um anjo. E ele não faz. E é isso mesmo. Mas a gente tem que ter segurança de que nós estamos lutando. Tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados significa que ainda que a gente caia, ainda que a gente erre, ainda que a gente discuta, ainda que a gente deixe coisas, chega e vai fazer. No livro de Ânimo Firme, o espírito do irmão José, no capítulo intitulado Orientação, ele fala assim: não espera o momento para fazer uma caridade, começa a fazer. Que hora? Você chegou em casa, você viu que a pia tem vasilha suja lá, já chega e lava. Não precisa cobrar. Quem é que fez isso? Quem deixou isso aqui? Começa a fazer.
Viu que tem farelo no chão, vai lá, pega a vassoura, passa, limpa, pega a pá, recolhe. Viu? Olha o exemplo que ele dá para nós. Você saiu no portão da sua casa. Gente, olha que exemplo simples. Viu que tem um lixo na rua? Está na sua porta. Em vez de blasfemar, em vez de xingar, vai ali rapidamente, pega a vassoura, pega a pá, reúne o lixo, coloca na lixeira. Pronto, resolveu. Acabou. Não faça com que o mal-estar vá ganhando outros ouvidos e alimente o seu coração. Ele coloca isso para nós no capítulo Orientação, no livro de Ânimo Firme, na psicografia de Carlos Bacelli. Imaginem vocês que são coisas simples e a gente fica esperando o sofisticado chegar para a gente começar a fazer. A gente não vai fazer. Quanto mais tempo a gente elabora, mais a gente demora. Tanto que, quando Paulo coloca para nós, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, ele continua, e endireitai as veredas dos vossos pés. Endireitai as veredas, endireita o caminho, endireita o caminho. Isso me faz lembrar da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, antes dele escrever essa obra, ele caminhou 240 quilômetros a pé, não é a cavalo não, conduzindo uma boiada pelo sertão de Minas. Guimarães Rosa nasceu numa cidade lá em Minas Gerais, chama Cordesburgo, pertinho de Sete Lagoas. Fica mais ou menos 130, 150 quilômetros ali de Belo Horizonte. Cordesburgo. Aliás, o nome da cidade, hoje ela tem em torno de 7.000 habitantes. Cordes do latim, coração, burgo, povoado, aldeia do alemão. Cordesburgo, aldeia do coração, povoado do coração. Dali surgiu uma joia da literatura brasileira, que foi jornalista, que foi político, que foi médico. Nasceu em 1908 e desencarna com 59 anos, em 1967. E ali no Grande Sertão Veredas, nesse livro, ele fala para nós de um personagem que se chama Riobaldo. Riobaldo está o tempo todo no livro, ele fala que a vida é difícil. A vida é difícil. E aí acontecem algumas coisas e tal, e Riobaldo fala que a vida é difícil. E ele fala assim, viver é difícil. Viver é difícil. No final, a hora que Riobaldo fala pela última vez que viver é difícil, ele dá um golpe de misericórdia. Viver é difícil e sempre acaba em morte. Ou seja, difícil ou fácil, o destino é o mesmo. Mas o que ele vai trabalhando ali não é necessariamente as dificuldades que a vida apresenta, mas as veredas que o sertão tem. E eu quero trazer isso para o nosso estado íntimo, porque o nosso estado íntimo também está árido, mas tem veredas. Se o sertão é árido, o nosso estado íntimo está árido, mas nós temos veredas, nós temos momentos positivos, nós temos pensamentos positivos, nós temos ideias positivas, nós temos ações positivas. Por que nós não fazemos disso uma permanência na nossa vivência diária? Por que não fazemos? Você vê que o movimento, ele é simples, se nós assim o quisermos. Então, a gente vê uma colocação, se nós estamos falando do movimento de trabalho, a colocação do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, retomando o iniciozinho, quando ele fala sacrificai, aliás a fala é hora de sacrificar as vossas ocupações fúteis. Para pensar, gente, se nós temos ocupação fútil. Ou é tranquilo para todo mundo? Temos ou não temos? Quando a espiritualidade propõe, é hora de sacrificar, eu tenho que tirar a futilidade e colocar uma utilidade. Tire a futilidade e inclua a utilidade. Nós não sabemos que hora iremos, nós não sabemos. Apenas sabemos que iremos.
Todos nós sabemos, querido, que hora. Olha o que Santo Agostinho coloca para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Eu vou repetir a pergunta. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Eu sei que vocês estão assim, eu sei que eu não vou hoje mesmo. Eu não tenho essa certeza, depende de Deus. O que nós temos para apresentar a Deus? Será que nós vamos esperar o expirar das energias? Veja, quando a gente nasceu, a gente fez aquele primeiro movimento. E deste primeiro movimento que a gente encheu o peito de ar, nosso coração ali trabalhando desde o início, desde os primeiros dias antes de completar o primeiro mês de gravidez. Numa vida média de 70 anos, o coração trabalha pulsando aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes. Aproximadamente. Não para nunca numa vida de 70 anos. Naquele primeiro impulso respiratório, quando a gente encheu os pulmões, nós estamos nesta vida. Até chegar à última respiração. Se a primeira foi, a última vai ser. E acabou. Entre a primeira respiração e a última expiração, entre o primeiro inspirar e o último expirar, se Deus resolvesse nos chamar esta noite, estamos no último expirar. O que nós estamos fazendo para apresentar a Deus? Esse é o comentário na resposta do Livro dos Espíritos, a resposta de número 919, quando Santo Agostinho vai explicar para nós o conhece-te a ti mesmo. Imaginem vocês quantas coisas a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. Quantas coisas. Aí a gente fica assim, voltando ao Livro dos Espíritos, mas qual é o limite do trabalho? Todos nós sabemos a pergunta e a resposta. Todos nós sabemos que é o limite das nossas forças. Fazer pequenas coisas no nosso dia a dia, pequenas coisas, gente, precisa ter força não. Precisa ter vontade. Vontade. Item 131 do Livro dos Médiuns. Vontade. Atributo essencial do espírito. Vontade, todo mundo tem. Você pode usar bem ou mal. Todo mundo tem. Não tem como a gente estar na terra sem vontade. Aí vocês estão pensando assim, mas e quem não tem vontade de fazer nada? É porque tem vontade de ser preguiçoso. Não tem jeito de não ter vontade. Se ele coloca para nós, Livro dos Médiuns, coloca para nós atributo essencial do espírito, é um valor que todos nós temos. Como que eu vou manter a bandeira da fé se eu não me envolver com o trabalho? Ou seja, nós temos hoje, dois tipos de trabalhadores. Nós temos aquele trabalhador que é o trabalhador que partilha. Quando chega a oportunidade, é o trabalhador que partilha. Esse trabalhador que partilha é aquele que, se ele chegar aqui e ver alguém trabalhando, limpando as cadeiras, passando a vassoura, passando pano, ele já se disponibiliza, vai lá e faz. É aquele trabalhador que se envolve. Se ele viu que está faltando um material para a próxima palestra, para a palestra da noite, ele sai lá fora, vai lá, compra o que quer que está faltando, vai lá embaixo, procura. Ele se envolve. Esse é o trabalhador que nós chamamos de colaborador. Mas existe aquele trabalhador que ele não participa
partilha. Porque esse que partilha, ele não toma para si. Existe o trabalhador que toma para si. O trabalhador que toma para si, ele não partilha, ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Ele é aquele que tem iniciativa. Chegou aqui, ele viu as cadeiras. Vou fazer um exemplo com vocês aqui. Alguém chegou aqui hoje, antes de assentar, passou o dedo na cadeira? Alguém passou o dedo? Pode levantar esse anjo, para ver se a cadeira estava suja. Ninguém fez isso. Alguém, antes de todos nós, passou aqui e limpou as cadeiras. Esse trabalhador que tem a iniciativa é aquele que toma para si a responsabilidade. Ele toma para si, ele se responsabiliza. Ele chega, ele sabe que daqui a pouco tem reunião, pega um pano seco, pega um pano úmido, vai e limpa. Aí ele viu que tem poeira no chão, ele pega a vassoura, vai limpando. Ele toma para si. Esse trabalhador é diferente do primeiro grupo. O primeiro grupo é aquele que partilha, espera alguém ter iniciativa. O segundo grupo é aquele que já faz da iniciativa a sua responsabilidade. O primeiro é colaborador, o segundo é servidor. Quem vai explicar isso para nós é Aniceto, no próprio livro dos Mensageiros, que vocês viram a Edmere lendo aqui na peça, quando ela fala lá, a parte da peça que ela separou, ela não contou para vocês não, mas eu vou contar. Que está no capítulo 3 do livro dos Mensageiros, capítulo intitulado No Centro de Mensageiros, que é o diálogo de André Luiz com a espiritualidade. E vai explicando, falando da quantidade de pessoas que estão reencarnando, preparadas para trabalhar. E ele até fala, a Terra está muito bem. Não, meu filho, eu estou te mostrando quem está se preparando. Eu não disse que todo mundo que se prepara trabalha. Tanto que o que ela coloca para nós? O que ela trouxe para nós? A maioria dos que retornam falidos. Por quê? Porque muitos não querem nem partilhar para ser colaborador da Seara, e outros não querem nem tomar a responsabilidade para si, para ser servidor da Seara. E aí são pessoas que vão passando em branco. O problema não é passar em branco, gente, que Deus não cobra nada de ninguém. Ele espera. O problema é quanto tempo mais a gente vai esperar. A gente encontra, vocês já devem ter visto, pessoas que a gente encontra no caminho e fala assim, não, a hora que eu aposentar, eu vou fazer igual você. Eu vou trabalhar, eu vou frequentar, vou fazer visita em instituição, eu vou. Só que ele não sabe que ele vai aposentar com 65, mas ele programou espiritualmente desencarnar com 67. Ele já está no pé do morro. Sabe aquele morro quando a gente faz 30, 35? Alguém falou para você assim, ei fulano, você está descendo a serra, hein? Alguém já ouviu isso? Eu já, quando eu estava aos 50. Eu fiquei feliz. Por quê? Porque na ótica daquela criatura eu vou chegar aos 100. Porque se a gente está descendo a serra com 50, o pé da serra, 100. Eu fico feliz. Alguém ouviu com 25 anos, ei fulano, está descendo a serra, hein? Alguém ouviu? É porque se tivesse escutado, pelo menos a maioria aqui já estava desencarnada, né? E a faixa de 50 aqui já pegou muita gente. Então quem ouviu, você está subindo a serra, chegou lá em cima, você vai chegando 48, 49, 50, você escuta isso. Vai descer a serra, hein? Ótimo, quem dera a gente der conta de chegar a 100. E aí a gente programa aposentar com 65, programa não, né? A lei programa para nós aposentar com 65, a gente programou retornar ao plano espiritual por volta de 67, 68. Está na hora só de despedir. Aí você ainda, depois de aposentar, você ainda fala assim, eu vou curtir um pouco, porque eu trabalhei demais. Depois eu vou, aí que eu vou trabalhar. Ou seja, quando a gente já não tem energia mais, aí você vai fazer o quê? Ah, eu quero cuidar no asilo. Você vai carregar idoso como no estado que você está. Olha o seu estado, se você vai dar conta de cuidar de idoso.
Ah, não, eu quero cuidar de uma criança. Você vai carregar menino? Você vai trocar a fralda? Ah, não aguento ter cheiro de cocô. Então vamos nas comunidades, pessoal mais simples. Ah, não aguento aquele. Nossa, não aguento pobre. Ah, detesto pobre. Então vamos visitar o hospital. Nem aquele povo doente, sei lá se aquilo passa para mim. Você vê que a pessoa já está tão enrijecida que ela não se envolve mais com o trabalho. O que a espiritualidade faz? Gente, quando a pessoa não se envolve com o trabalho, o que a espiritualidade faz? Ah, vocês estão na dúvida? Ah, eu vou contar. Ela chama de volta. Vocês sabiam não? Aqui, vocês estão achando que eu estou adivinhando? Gente, quase nada do que eu falo é adivinhação. No livro Perante Jesus, no capítulo Remuneração Espiritual, olha a fala de Emmanuel. Quando a providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Mas eu vou repetir pausadamente. Quando a providência divina te convida para o ajuste de contas, ou seja, está no momento de você desencarnar. Pode ser daqui a 6 meses, 1 ano. Está no momento. A providência divina te convida para o ajuste de contas e te encontra trabalhando em favor do próximo, manda a misericórdia que aquele ajuste seja adiado por tempo indeterminado. Ou seja, queremos viver? Vamos trabalhar. Ah, mas eu já estou achando que está na minha hora mesmo. Cuidado, você pode ir hoje. Se nós queremos viver, olha, está na hora de a gente abraçar o trabalho. Por quê? A espiritualidade vai dando oportunidades. Oportunidade, gente. A palavra oportunidade, ela vem do latim. Ela vem, a origem dela, os romanos, eles davam nome aos ventos. O vento que levava a navegação para os portos, ele era chamado de obiportus. O que levava a navegação. Então, quando estava terminando o movimento de pesca, eles estavam satisfeitos quando vinha o vento favorável, o vento obiportus. Por quê? Daí ele levava para a terra firme. O vento obiportus surgiu também junto o nome porto. A origem da palavra porto é de portus, com T-U-S no final. Obiportus, vento favorável ao porto. Surgiu a palavra porto. Daí a palavra porta. A palavra porta surgiu em função do vento obiportus. Por quê? Porque o porto era a porta aberta para a terra firme. Era a porta aberta para o reencontro com a família. Era a porta aberta para a estabilidade do solo, sair do mar alto das experiências. Daí surgiu a palavra oportunidade. Oportunidade é a porta aberta para nós sairmos do movimento de dor. O movimento espírita, após a pandemia, ele deu uma fragilizada. As pessoas esqueceram de retomar as tarefas ou de retomar os estudos. E outros assumiram aquela acomodação de agora palestra online. Agora palestra online. Fica em casa, assiste, quando está ruim, desliga, vai para a novela. O bacana de estar ruim no presencial é que mesmo que vocês queiram ir embora, vocês vão ficar aí até para não passar vergonha de sair, isso é o que eu estou falando. O bacana do presencial. Então a pessoa vai se acomodando, vai se acomodando. Ou seja, nós precisamos aproveitar a oportunidade. A pandemia, ela praticamente afastou uma parte das pessoas, mas é porque não estavam tão comprometidas com o trabalho. Às vezes estavam comprometidos com o estudo, continuam se comprometendo com o estudo. Lê, mas cuidado, a fé sem obras.
Então imaginem vocês, é momento da gente trabalhar. O que está faltando para nós? O que está faltando para a gente começar a fazer? Se a gente parar para pensar, temos energia para fazer? O que está faltando? Por que a gente não faz? Por que nós estamos dando guarida para o desânimo, para a apatia? Por que nós estamos fazendo isso? Então, se o trabalho constante vai nos fortalecer, depende se nós queremos nos envolver com o trabalho. Essa opção todos nós temos. Todos nós temos. Agora, nós temos dificuldades? Temos. O problema não são as dificuldades. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Faz dessa dificuldade a mola propulsora do seu crescimento. Rubem Alves tem um livro que se chama Ostra Feliz Não Produz Pérola. A ostra, para ela produzir a pérola, tem um grão, ela fica incomodada com um grão que está dentro dela. Por ela ficar incomodada com aquele grão de areia que está ali dentro dela, que vai arranhando o seu tecido interno, ela começa a produzir a madrepérola, que tem um outro nome que se chama nácar. Ela começa a envolver aquele grão com nácar, e dali sai uma joia, a pérola. Olha, nós também temos vários grãos. Envolvamos os grãos. E não é a gente ficar arranhado, não tem jeito mais. Quantos de nós já falamos, eu vou deixar para outra encarnação, nessa eu não consigo corrigir mais não. Deixar para outra. Primeiro, será que eu vou ter a mesma condição que eu tenho hoje no futuro para trabalhar? Será que eu terei o mesmo discernimento que eu estou tendo hoje em cima daquilo que eu estudo? Será que eu teria a mesma família, as mesmas pessoas que estão me impulsionando? Será? Questionamentos da vida atual. Considerando que a Terra está saindo de provas e expiações para a regeneração, será que a gente volta para a Terra? Eu acho que essa questão é até a principal. Será que a gente volta para cá? Porque muitos de nós desencarnando não vamos reencarnar daqui a 5 ou 10 anos. Vamos demorar 70, 80, 100. Será que teremos estrutura para voltar para o planeta que está indo para a regeneração? Não é para a perfeição. Não é para a perfeição. Veja, a gente desencarnando, a espiritualidade vai perguntar para nós assim: você fez tudo que você se comprometeu? O que vocês vão responder? Vocês estão na dúvida. Você fez tudo que você se comprometeu? Não. Responda, gente. Não fiz não. Eu vou responder tranquilo, fiz não. Me comprometi muito, fiz pouco. Mas tenha segurança de que você lutou a encarnação inteira. Eu não fiz tudo que eu me comprometi, mas eu lutei a encarnação inteira. Tenha segurança disso. Se você souber com a consciência tranquila de que você lutou, é mérito. Mas se você não lutar por acomodação, é demérito. Aí Deus vai chamar a gente para o particular. Na hora que Ele chamar a gente para o particular, vem cá. Vem aqui, meu filho, para o particular. Deixa eu te falar as coisas que você se comprometeu. Ele enumera. Aí vem os Espíritos colocando para nós e aí a gente vai ver como é que está o nosso compromisso. Nós estamos envolvidos com a doutrina espírita. Às vezes a pessoa encontra conosco na rua e faz a pergunta: você é espírita? O que você responde? Sim. Todo mundo tranquilo? Sim. Tem uns que vão falar assim: ai meu Deus, onde é que ele me viu? Que vai vir esse questionamento. Ainda mais quando olha assim de suas lives: você é espírita? Ai meu Deus. Responde: sou. Eu sou espírita. Tem gente que tem dúvida se é espírita e fala assim: ah, eu não consigo fazer tudo que a doutrina manda. Ô gente, ninguém consegue.
É o diálogo que eu coloquei para vocês. E o dia que eu conseguir, eu não serei espírito, eu serei santo. E vocês vão falar assim, lá vai São Emerson, e eu vou mesmo. Eu já virei santo. A gente luta, a gente erra, a gente acerta, a gente erra, a gente acerta. É assim. Não tenha dúvida. Você é espírito? Eu sou. Mas outro dia eu estive brigando ali no trânsito. Você estava xingando. Você saiu do carro, inclusive ameaçou o outro. Você xingou, o outro xingou, você xingou, o outro xingou. Você viu? Vi. Pois é, e depois ali, você viu? Vi. Depois pegou seu carro e foi embora. Pois é. Sabe por que eu xinguei? Porque eu sou espírita. Porque se eu não fosse espírita, eu matava aquele sujeito. Mas eu já melhorei tanto que eu não mato mais, eu só xingo. Melhorei ou não melhorei? Vocês estão na dúvida. Melhorei ou não? Melhorei. Eu já não mato mais, eu melhorei. Olha, antes eu matava. Hoje eu não mato mais, eu xingo. Vai chegar uma época que eu não vou nem matar e nem xingar. Mas eu vou desejar que Deus quebre a perna dele na primeira esquina. Melhorei ou não? Vocês estão na dúvida. Melhorei ou não? Melhorei. Eu estou desejando mal para ele, mas eu nem contei para ele. Isso é um problema meu com Deus. Antes eu matava, já não mato mais. Depois eu xingava, já não xingo mais. Agora eu desejo que ele quebre a perna. Problema meu com a minha consciência divina que está dentro de mim. Vai chegar uma hora que eu não vou nem matar, nem xingar, nem desejar o mal. Eu paro e faço uma prece por ele. Melhorei? Mas ainda não é o suficiente. Vai chegar uma hora que eu não vou nem matar, nem xingar, nem desejar o mal. E além de parar e fazer uma prece, eu ofereço ajuda. Melhorei? Melhorei. O último passo, eu ofereço ajuda para ele. Com o coração limpo. Para fazer esses 5 passos aqui, eu demoro 800 anos. Tem como fazer isso numa encarnação? Tem, gente. Então, só da gente estar lutando, se a gente já tiver convicto, gente, eu tive tanta raiva, mas sabe qual que é o mérito? Qual? Eu não quis matá-lo. Isso é ótimo. Vai chegar uma hora que a gente vai transformar aquela raiva numa irritação. Vai chegar uma hora que a gente nem vai se irritar mais. A gente vai fazer uma oração por ele e por nós também. Isso é ótimo. Movimento de melhora. Para conquistarmos esse movimento de melhora, pequenos passos. Dia a dia. A gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Vai chegar uma hora que a gente vai. Meu pai desencarnou. Eu sempre conversei com meu pai, sempre conversei com meu pai, falando da morte. Ele falava assim comigo: Emerson, você lembra do fulano que trabalhou comigo no banco? Meu pai foi bancário. Você lembra do... Uai, pai, eu lembro. Pois é, não é que ele morreu no mês passado? Fiquei sabendo essa semana. É, pai, sua vez está chegando, hein? Ele falava assim: não é que eu estou pensando nisso? Ah, pois é. Aí passa mais um pouco: você lembra aquele meu primo? Lembro, pai. Pois é, eu não tinha mais contato com ele. E ele estava com câncer. Você acredita? Ele estava com câncer. Morreu há 2 semanas. Pai, uma hora Deus vai chamar lá em cima um número e a sua senha. Ele falou assim: pois é. Enfim, foi internado no dia 8 de janeiro. No dia 9, ele foi internado. Nos exames dele não apareceu, né? Ele foi internado porque teve um quadro de vômito 2 vezes, perdeu o jogo das pernas. Minha irmã pegou uma ambulância, levou para o hospital, saiu do consultório, foi para o hospital. Na hora que ele teve alta no hospital, naquela segunda-feira, do dia 8, na hora que ele teve alta no hospital, coloquei no meu carro para levar lá à noite, já tinha passado o dia no hospital. Ele teve outro episódio de vômito. E aí eu e minha irmã voltamos com ele para dentro do hospital. E aí foi repetir os exames, e a gente foi monitorar os exames dele do dia não deram nada. Ele não teve nada. E aí repetiu os exames a noite toda, repetiu o exame na terça-feira, o dia inteiro. Fez eletro, não
deu nada, eletrocardiograma não deu nada, fez ressonância, não deu nada, não deu nada. E aí um médico chegou e falou assim: o que aconteceu? A gente explicou, ele fez episódio de vômito 3 vezes, 2 em casa e 1 no carro. Aí falou assim: e quando ele fez episódio de vômito? Ele tentou segurar. O médico falou: ele tentou segurar? Tentou. O médico pegou e pediu um raio-x do pulmão. Quando pediu um raio-x do pulmão, o pulmão dele estava todo tomado. E aí o médico pediu vaga na UTI. Falou assim: olha, o pulmão dele está todo tomado. Ele ter tentado segurar, ele ingeriu, ele aspirou. O pulmão dele está todo tomado. Foi para a UTI na quarta-feira, na quinta-feira, de madrugada, ele foi entubado. Na terça-feira, enquanto estávamos lá fazendo exame, ele olhou para mim. E a gente sempre conversou sobre a morte. Quando eu vi a gravidade, ele olhou para mim e falou assim: Emerson, eu estou morrendo no estômago. E eu não respondi. Ele estava. Eu não dei conta de falar para ele: pai, o senhor está de saída. Eu só não respondi. Quando ele viu para mim, olhou para mim, viu que eu fiquei em silêncio, ele entendeu. Fechou os olhos. Enfim, uma semana depois, dia 16, ele desencarna. Só fazendo um parênteses, a gente acabou fazendo um vídeo assim, que está no YouTube, que se chama Tributo ao Meu Pai, e a gente conta essa história do hospital. Não vou me adentrar aos detalhes. Tem vários vídeos nossos aqui. Mas por que eu estou colocando isso? A hora que chega, Deus é que sabe. E aí eu perguntei aos médicos assim: por que não foi pedido vaga antes? Ele falou assim: porque seu pai não apresentou nada. Ele não teve episódio de febre, não teve problema nas articulações, ele não apresentou nada na endoscopia, não teve nada na ressonância, ele não teve nada, nada. Como é que nós vamos pedir vaga para a internação? Como é que nós vamos pedir vaga para a UTI? Ele não tinha nada. Para a gente ir, basta estar aqui. Olha a necessidade de nós nos mantermos envolvidos com a ação. E se a misericórdia nos convidar, se nos convidar, for a hora do nosso ajuste e nos encontrar trabalhando, eles esperam para que a gente continue se energizando. Mas acompanhado desse movimento de fé e de trabalho, associemos a oração. Mas vamos falar da oração. A gente tem o hábito de rezar. Ensinaram para nós na igreja rezar. Não sei se vocês aprenderam a rezar. Quem já passou pela igreja? Quem levanta a mão para mim. Oh, que beleza! Quem não passou assistindo missa, passou sendo batizado. Todo mundo já entrou na igreja. Quem não foi batizado já foi lá assistir um casamento, uma formatura. Quando a gente cometia um pecado, o padre falava assim, você ia lá, confessava, e o padre falava assim: reza 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, e você está perdoado. Gente, aquilo era uma beleza. A gente era perdoado, mas podia pecar de novo, gente. Isso era muito bom. Aí a gente pecava. Na outra semana, 10 dias depois, você cometeu. Aí o padre: olha, agora você reza 3 Pai Nosso, mais 3 Ave Maria. E a gente rezava. A palavra rezar, nós aprendemos. A palavra rezar vem do latim recito. Recito, repetir, recitar, decorar. A gente recitou a tabuada. Lembra da tabuada? Quem aprendeu tabuada aqui decorando? Levanta a mão. Você pergunta para o jovem hoje, ele vai falar assim: tabu? O quê? Sabe o que é tabuada? A gente teve que decorar. A gente teve que recitar. Recita, recita, recita. E o inferno era quando a última aula era de matemática. Que a professora falava assim: vai sair aqueles que acertaram a multiplicação. Antônio, 8 vezes 4, 32, pode ir embora. Dagoberto, 7 vezes 5, 35, pode ir embora. Emerson, 7 vezes 3, 38, senta lá atrás. E a gente ia ficando até acertar a continha. Tinha que recitar. Mas nós
não encontramos Jesus falando em recitar. Jesus fala em orar. Mas tu, quando orares, Jesus não fala hora nenhuma em rezar. No Evangelho de Jesus, em Mateus, ele vai ensinar para nós, no capítulo 6, ele vai ensinar o Pai Nosso. Ele fala assim: e quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está no oculto. E orando, não useis de vãs repetições. E orando, vós, e vós orareis assim. Pai Nosso, ele ensina o tempo todo a orar. Por que orar? Porque oro, que também vem do latim, oro. O que é oro é o que vem do coração. Tanto que no capítulo 6 de Marcos ele vai falar para nós: a boca fala o que o coração está cheio. Oro vem do coração. Oro é oralidade. A gente fala o que o coração está cheio. Ele ensina para a gente a orar. Mas para além da oração que a gente conhece, eu gostaria de refletir na presença de Deus na vida da gente. Refletir nesses 90 anos, no que essa casa tem feito pela comunidade e está fazendo por nós, e ainda fará por centenas e centenas e milhares de encarnados e desencarnados que se vincularem, mas agradecendo a providência divina. Quando, numa oração de gratidão à natureza, a gente lembra quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os reinos tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar, inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta noite. Até breve, se Deus quiser.